Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando. Depois de 2 semanas sumida, extremamente ocupada, eu volto para gravar meus vídeos. E o vídeo de hoje é para falar sobre os 2 últimos livros que eu li, que inclusive esse vídeo é um vídeo de coincidências. Eu vou falar de 2 Johns, os autores, 2 livros de autores que eu já tinha lido obras deles anteriormente, e os 2 livros, coincidentemente, eu não gostei muito, né? Mas vou comentar a respeito, que eu acho que tem algumas coisas que valem a pena, tá? Antes disso, eu quero mostrar o pergaminho lindo que eu ganhei da minha amiga Melissa. Ela esteve no Egito recentemente, trouxe esse pra mim. Eu vou emoldurar, achei muito lindo. Vou emoldurar e fazer um quadro. Amei, obrigada. Eu vou começar falando do Fique Onde Está e Então Corra, do autor John Boyne. Eu já li anteriormente o livro O Menino do Pijama Listrado, e eu não gostei muito desse livro. Eu achei que ficou forçado, achei a temática muito legal. A ideia da narrativa de uma criança, a partir da visão de uma criança, eu achei muito interessante, mas eu achei que acabou ficando forçado e não achei que ficou bem desenvolvido como livro. Assisti também o filme referente a esse livro e gostei demais, achei que ficou bem legal, bem bacana. Eu tenho pretensão de ler ainda o livro na versão inglesa para ver se minha falta de acepção foi na questão da tradução, alguma coisa assim, mas realmente eu me surpreendi negativamente. Já o livro Fique Onde Está, Então Corra, ele é narrado em terceira pessoa, é a história contada em terceira pessoa, não é a versão da criança. Ele já trata, ao contrário do Pijama Listrado, que trata da Segunda Guerra Mundial, esse trata da Primeira Guerra, e vai mostrar a questão de como a população ficou nessa questão de se voluntariar para ir para a guerra, quais as consequências disso, no primeiro momento como uma situação voluntária, depois como uma situação obrigatória, como as pessoas ficam, né, que ficaram, como as pessoas que não queriam ir para a guerra porque não queriam matar outras pessoas, como elas acabaram sendo tratadas, né, chamadas de pena branca, como covardes, né, e passando por diversas humilhações públicas a partir daí. A temática do livro é muito bacana, é muito interessante, mas eu achei que mais uma vez ficou de um jeito que não me tocou, tanto assim, que não me envolveu na história. A temática é muito legal, sim, realmente muito bacana, mas faltou alguma coisa que conectasse comigo. Não, não foi tão bacana. Eu achei interessante o aspecto que ele acabou destacando mais foi a questão da guerra propriamente dita, da relação das pessoas em relação a quem foi para a guerra, a espera, o receio, até a torcida, né, para que nenhum oficial batesse a porta para poder dar uma má notícia, que já sabia, né, antes de ser contada, seria uma morte na guerra. Então, eu acho que o livro acabou narrando muito a respeito da questão da guerra propriamente dita e faltou um pouco mais de conexão entre os personagens, de emoção por parte dos personagens e da relação deles entre si. Eu acho que nesse quesito eu acabei me perdendo. Mas ele realmente traz aspectos bastante interessantes a respeito da discriminação, né, das pessoas que são, né, judias, que já eram discriminadas a partir daquele momento, mesmo na condição de, tendo nascido no país, né, lá no caso do livro a Inglaterra, são isolados, né, colocados em uma ilha, eu não esqueci o nome da ilha agora, e não são respeitados, né, como ingleses, né, e esse sentimento de identidade, essa desconfiança de olhar para o outro como inimigo, de ver o outro como um covarde a partir do momento que o seu familiar está na guerra, está correndo risco de morte, porque um outro rapaz não foi. Fala das dificuldades, da pobreza que assola a população, da insanidade, né, que acaba afetando muitas das pessoas que vão para a guerra e regressam em vida e vêm vitimadas
pelo susto de tantas pessoas morrendo na sua frente, pelo trauma que isso causa, pelo todo o barulho dos bombardeios, o medo a todo momento, como isso abala o ser humano, como os hospitais eram na época, quais as faltas de condições sanitárias e também de literatura médica assim, mais profunda a respeito e de como tratar, né, uma pessoa que acaba vivendo um transtorno pós-traumático, né, que no caso é o pai do personagem, né. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a questão do nome do livro, que me intrigou, que é Fique Onde Está, Então Corra, e ao longo da história a gente vê que essa frase, ela realmente deixa confuso esse personagem, que é o pai do garotinho, que é o personagem principal, e é uma ordem que ele recebe quando ele está na guerra, ele recebe do sargento, né, nos momentos que a tropa tem que se movimentar, que eles têm que sair da trincheira, da vala, né, que eles têm que cavar para poder se proteger, e ele tem que se movimentar, e ele recebe esse comando, fique onde está e então corra. E ele fica muito confuso com isso, mas o que é isso? É contraditório. Como é que você fica onde está e corre? São duas ordens opostas na mesma frase. E realmente eu fiquei, ué, mas por que o nome desse livro, né? E isso é um debate que o personagem faz consigo mesmo em vários momentos. Eu tenho que outros livros do John Boyne comigo, mas eu não sei se eu vou ler em português. Provavelmente vou ler o próximo em inglês para ver se eu tenho um pouco mais de envolvimento com a linguagem dele diretamente, porque realmente não deu muito certo com o primeiro nem com o segundo livro. E eu acho que é uma ótima história, mas eu não gostei do jeito que foi contado, sabe? Infelizmente. O outro livro que eu li foi também de um autor que eu já tinha lido anteriormente, que é o John Green. Eu li atualmente o Teorema Catherine, e eu já tinha lido e amado A Cor Pelas Estrelas. E dessa vez eu não gostei do Teorema Catherine. Nossa, eu achei o livro muito chatinho, muito lento, muito devagar, a história não desenrola. Ele passa um longo período do livro assim na mesma. O livro, ele tem o pressuposto de um garoto de uns 19, 20 anos, não lembro a idade exata dele, mas ele é muito novo. E ele já namorou 19 garotas chamadas Catherine. No primeiro momento, eu fiquei, é meio estranho. E ele namorou e levou fora das 19 Catherines, né? Além da coincidência de namorar 19 Catherines, ele levou fora de todas, né? E ele tem esse trauma consigo e tem o término de um relacionamento que é o 19º, né? Recentemente. E ele tá profundamente abalado com isso. E um amigo dele, que é o Hassan, ele chama, não, vamos pegar a estrada, porque você precisa esquecer, precisa dar um tempo, vamos fazer algo diferente, né? Férias de verão, ao invés de ir para o acampamento de gênios, prodígios, acampamento de prodígios, vamos fazer uma coisa diferente. Os pais do garoto ficam, Colin, que é o garoto, o personagem principal, ficam, não, que absurdo, sei o que, mas resolvem autorizar a viagem para ele poder esquecer, que ele ficou muito abalado com o relacionamento. Eu acho que eu fiquei meio assim inicialmente, porque eu confesso que sim, o mundo tá moderno, né? As pessoas estão ficando livremente, mas o meu preconceito não é nesse sentido. Fica quantas pessoas aqui quisessem achar que deve. Mas o conceito de namorar, pra mim, é diferente, né? Então, um garoto de 19 anos ter namorado 19 pessoas, é muita gente. Então, aí um garoto de 19 anos ter conhecido 19 Catherine, não sei qual a escala de quão comum, né, esse nome americano. Eu sei que é um nome comum, mas não sei quão comum. Mas ainda assim, é contraditório com a concepção dessa história, eu achei. Porque ele é um garoto muito novo, pessoas com o mesmo nome, e ele é um garoto que ele é muito antissocial. Assim, por ser um gênio, ele se acha mais inteligente que todo mundo, né? Que ele tem essa obrigação de ser um prodígio, de ser uma pessoa, está se cobrando, está sempre estudando, sabe não sei quantos mil idiomas diferentes, inclusive vários idiomas que não são mais usados, só para poder saber.
Então ele não tem muitas questões sociais bem desenvolvidas. Então como ele se relacionou com essas 19 meninas, né? Ficou realmente uma coisa estranha pra mim no começo do livro. Antes de ler o livro eu já sabia que se tratava disso, mas fui ler, achei curiosa a temática. E o que é decepcionante no livro é que eles não contam isso ao longo do livro. Simplesmente vai contar isso praticamente lá pro finalzinho do livro, quase que nas últimas páginas. Então, você passa o livro, 90% do livro, só nele que ele é um garoto intelectual, que ele não se relaciona bem, que ele tá desenvolvendo um teorema para poder calcular e prever quando que uma pessoa vai dar um pé na bunda dele. E de outras pessoas também, mas principalmente focando nele. E ele fica nessa chatice matemática, assim, a matemática não muito bem esclarecida no livro, diga-se de passagem. E nessa questão dele ser chatinho, dele ser pedante, dele levar as coisas muito ao pé da letra, dele não ter assim, um senso de humor muito desenvolvido, não ser muito inocente, muito ingênuo em várias coisas. E fica ele nessa a viagem que eles fazem na estrada não demora muito, eles entram numa cidadezinha qualquer lá, desconhecida, não me lembro o nome agora, e ficam nessa cidade lá pouco tempo depois. Então a viagem na estrada não tem grande desenrolar. Na cidade lá eles vão conhecer uma garota chamada Lindsay e vão se envolver com essa menina, com a família dela, que é a mãe dela. E com a comunidade, a mãe dela acaba contratando esses dois garotos para fazerem um serviço de entrevista para os antigos moradores, que ela quer montar a história oral da cidade. Então fica muito tempo assim, muito sem graça, sem conteúdo, sem assunto, sem a história. Eu realmente me choquei bastante, porque no livro A Culpa das Estrelas, eu devorei o livro. A história se desenvolvia, tinham fatos novos, frases interessantes, frases que ficaram marcadas, que o povo compartilhou muito pela internet. E nesse livro praticamente não tem história. Eles não demoram muito para contar essa história das 19, quem são elas, como é que se deu, né, o contato dele com elas e o término também, né? Como é que foi, quem é esse garoto sem graça, chato, isolado, e como ele se relaciona com essas meninas e por que, afinal de contas, né, elas não ficam com ele. Ele é o grande problema, como ele tem se achado, né, no auge da depressão dele, entendeu? A história demora muito a desenrolar, tanto que o final do livro é legal. Quando eles contam, ele conta de fato como ele conheceu cada uma dessas meninas, como é que foi o relacionamento dele com elas e o término. É muito engraçado, tem algumas que são hilárias, que ele conta namoros de alguns minutos. Ele contou como uma coisa chamada namoro, quando ele tinha 8 anos de idade, por exemplo. Outra ele namorou 3 dias, a outra 15 dias, entendeu? Eu acho que é uma informação que foi mal posicionada no livro. Tem lógica que é um momento de autorrevelação, dele se libertar dessa culpa e tal, mas eu acho que se a história tivesse sido contada antes, teria despertado mais interesse, mais conexão com o livro. E então acabou que a única coisa legal do livro é quando ele acaba, entendeu? Então realmente fiquei com esse choque. A Culpa das Estrelas foi fantástico e esse outro, o Teorema Catherine, foi muito chato. Então é isso. Essas foram minhas últimas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder colocar mais vídeos em breve. Não tem mais uma pausa como essa que eu tive. Mas o trabalho que tá ditando o ritmo, né? Então, continue acompanhando os próximos vídeos. Se inscreva no canal e nas redes sociais. Obrigada. Oi, eu sou a Denise, o Denise Está Chamando, e eu tenho a proposta de, pelo menos uma vez por mês, fazer um vídeo sobre algum assunto geral relacionado à questão de leitura. Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje sobre questão de livro físico versus livro eletrônico. Eu resolvi fazer esse vídeo porque embora eu goste muitíssimo do livro físico, né,
Gosto muito da experiência de segurar um livro, de realmente poder ver toda a diagramação, poder marcar alguma coisa, poder folhear página a página, a questão do cheiro de livro novo. Mas na prática, a minha vida literária ela é eletrônica.